que o Palmeiras é de longe o clube que mais investiu em reforços na atual temporada. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras, Rony, mais perto de se mudar para outro clube no Brasil. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Combinado? Te falar sobre o Palmeiras, você sabia que o Verdão é de longe o clube que mais investiu em reforços para a temporada de 2025? E olha que apenas 2 jogadores foram comprados, mas Paulinho e Facundo Torres juntos custaram 189 milhões de reais. Hoje, o segundo clube que mais gastou é o Bahia, com investimento de 85 milhões de reais. Flamengo e Corinthians, os clubes mais populares do país, ainda não apresentaram reforços. O São Paulo tem apenas uma única contratação do Oscar, que chega livre de qualquer compra dos direitos econômicos. O Atlético Mineiro, que é outro clube investidor, até esse momento adquiriu apenas Gabriel Menino e Patrick, que chegaram como contrapeso na negociação envolvendo Paulinho. Contei para vocês a respeito do Palmeiras, né? Paulinho custou 115 milhões de reais, Facundo Torres 74 milhões de reais. No Bahia, os 85 milhões são de Eric, volante do Atlético Paranaense, por 29 milhões de reais, Rodrigo Nestor por 10 milhões de empréstimo, daqui a um ano ele vai ser comprado em definitivo e vai se somar mais 30 milhões. Davi Martins comprado por 12 milhões, Michel Araújo 16 milhões, Eric Pulga 18 milhões e meio de reais. Terceira colocação no ranking de clubes que mais contrataram e investiram em reforços na temporada, aparece o Red Bull Bragantino, 67 milhões de reais. Foram 27 milhões de reais no Pita, 24 milhões no Guzmán Rodrigues e mais 16 milhões no Lucas Barbosa. O Cruzeiro tem tudo para se tornar nas próximas horas o segundo clube que mais investiu. Nesse momento foram investidos apenas 17 milhões de reais com o Christian, mas o Cruzeiro tem negociações avançadas com o Vélez para a compra do Valentim Gomes, 62 milhões de reais, e com o Flamengo pelo Fabrício Bruno por 45 milhões de reais. Queria destacar também a presença do Fluminense como um dos clubes que mais investiram. O Flu já adquiriu o Hércules por 29 milhões de reais, reforço mais caro da história tricolor nos últimos tempos. Mas a notícia mais importante e exclusiva diz respeito a Rony. O Fluminense é hoje o time brasileiro com mais chances de contratar o atacante do Palmeiras. Entre o staff do Rony e o Fluminense, posso dizer que existe uma grande chance de acerto. Vai faltar a parte mais importante, um acordo entre o Palmeiras e o Fluminense. Palmeiras em outros tempos vinha pedindo 12 milhões de euros. Isso porque o Palmeiras pagou 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A única forma de recuperar esse investimento é se o vendesse por 12 milhões de euros. Mas, diante da dificuldade em encontrar clubes para o Rony, especialmente por conta dessas cifras, o Palmeiras já admite fazer o negócio em condições diferentes. Num primeiro momento, a ideia do Fluminense é pegar o jogador por empréstimo com opção de compra. Isso vai ser debatido nos próximos dias, mas é importante contar que caso negocie o Rony, o Palmeiras deixa de gastar cerca de 30 milhões de reais nos 2 próximos anos de contrato. Esse valor se refere a salários, direitos de imagem, luvas e também impostos. Bora falar de futebol? O Palmeiras tem o segundo maior destaque de ataque do Sub-20 no futebol brasileiro em 2024 para usar no elenco principal de 2025. Inclusive, com confirmação do técnico Abel Ferreira de que o atleta será parte do elenco dessa temporada que vem por aí. E o detalhe, para mostrar o tamanho da temporada de 2024 desse atleta, só 4 nomes das equipes que disputaram o Brasileirão Sub-20 alcançaram 20 ou mais gols nessa temporada. E só 2 ultrapassaram a marca de 30 gols nessa temporada. Tales foi um deles. Um dos 2 que ultrapassaram a marca de 30 gols na temporada de 2024. Não é mole não, né? Olha só, como eu disse, olhando para os destaques, e eu estou falando destaque pela regularidade, Campeonato Brasileiro Sub-20, as principais bases do Brasil disputam, o Palmeiras vai promover Tales, que é um dos grandes nomes da temporada 2024. Só 2 atletas alcançaram a marca dos 30 gols. Vamos falar sobre eles? Para você ter uma ideia, o Rian Francisco é jogador do São Paulo e ele foi o cara na categoria Sub-20. Só ele superou os números do Tales.
e ele tem apenas 17 anos, isso é um ponto bem impressionante, vencendo destaque categoria atrás de categoria, chamando atenção no Sub-17, chamando atenção no Sub-20, inclusive ele fez 2 dos 3 gols da virada do São Paulo sobre o Palmeiras na final da Copa do Brasil, Sub-20 decidindo o título. O Rian Francisco é para ficar de olho também, foram 38 gols e 11 assistências em 52 jogos, vestindo a camisa do São Paulo no Sub-20. No Sub-17, na temporada de 2023, foram 42 gols em 34 jogos. É realmente um jogador para ficar de olho, e aí a gente vai olhar outros nomes antes de falar do Thales, mas só o Rian ultrapassou a marca de gols do Thales, hein? Para você ter uma ideia do tamanho da expectativa que se tem em cima desses dois jogadores. Mas há outros nomes também para você fazer a comparação e também ficar de olho, porque o Palmeiras sempre mapeia os talentos de base, né? O São Paulo tem um outro nome bem interessante, que é o Paulo Sérgio, jogador de 19 anos, destaque do Sub-20 também. Foram 28 gols e 7 assistências ao longo de 53 jogos nessa temporada. E aí vem 2 nomes do Cruzeiro. Veja só o Cruzeiro investindo em categorias de base, hein? O Kenji, do Cruzeiro, inclusive ele é filho do Kleber, aquele lateral. Ele é um atacante destro que pode jogar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E por dentro ele tem capacidade também, mas preferencialmente atua pelo lado esquerdo, até por ser destro, né? Já subiu para o profissional nessa temporada, inclusive o Kenji entrou na final contra o Racing da Copa Sul-Americana, já para pegar experiência, cancha, enfim. E no Sub-20 foram 28 gols marcados e 15 assistências em 39 partidas. Números espetaculares desse jovem jogador de 18 anos no Sub-20 que já está ganhando cancha no Cruzeiro, e na temporada que vem certamente vai ganhar muitas oportunidades. Outra joia do Cruzeiro é o Tevez. Sim, mas não se escreve como Carlitos Tevez. T-E-V-I-S. 18 anos de idade, um ambidestro que faz preferencialmente a ponta esquerda e marcou 23 gols na temporada, hein? Números muito bons, acompanhando ali o Kenji. Jogador que, segundo a imprensa mineira, já é monitorado por clubes da Europa, tá? E isso é bem interessante de se colocar. Clubes de Portugal, da Holanda, da Espanha, Inglaterra, Grécia, sondando o Cruzeiro e o staff do jogador. Clubes que já foram publicados: Sporting, de Portugal, o Betis, da Espanha, e o PSV, da Holanda. Eles procuraram o Cruzeiro, mas para fazer uma sondagem inicial não fizeram propostas, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui. Para fechar, antes de falar do Thales, a gente tem que falar de um jogador que provavelmente vai ganhar espaço pelas circunstâncias do clube. O Felipe Schiquetti, jogador que vem se destacando nos últimos anos nas categorias de base, tem 19 anos e pertence ao Atlético Paranaense, que vai jogar a Série B da próxima temporada. É um meia atacante, faz o falso 9 muitas vezes e vem acumulando números de categoria em categoria também. Para você ter uma ideia, em 2022 foram 30 jogos com 15 gols no Sub-17. Em 2023, 11 gols em 26 jogos no Sub-20. Em 2024, 20 gols em 50 jogos no Sub-20. A ver como será o aproveitamento dele, projetando evidentemente um Atlético que vai precisar diminuir o orçamento, né? O Schiquetti inclusive já jogou no time profissional do Atlético. Vamos ver como vai ser o aproveitamento dele em 2025. E aí a gente mergulha no Thales, depois de trazer o panorama dos grandes destaques da base para você ficar de olho para a próxima temporada, quem sobe, quem não sobe, quem segue na base e nos outros clubes. O Thales foi o segundo grande destaque, ele fica atrás do Rian Francisco, mas um nome muito interessante que fará parte do elenco do Palmeiras nessa temporada que vem por aí. Chamou demais a atenção entre os atacantes, não só pelos números, né? Mas pela polivalência, um jogador que começou como meia e já tinha ótimos números de finalização em gol e acabou partindo por necessidade para o ataque e funcionou muito bem. Carrega a característica que o Palmeiras mais gosta: jogar em posições distintas. João Paulo Sampaio fala muito sobre isso, né? Da formação de cada matéria dentro do seu setor. É um meia atacante, não tem dúvida, é um meia atacante, nascido em Alagoas, inclusive. E ele não foi formado o tempo todo no Palmeiras, né? O Palmeiras captou o Thales do CRB para chegar no Sub-17. E, claro, na época era um meia canhoto. Ou seja, tem a capacidade para fazer o falso 9 e também para fazer um meia canhoto que sempre chama muito a atenção. E era meia até o Sub-17. Ele era 10 até 2022 e já tinha uma boa média de gols, como eu disse, né? 30 jogos com 15 gols marcados. E aí no ano seguinte ele passa a ser usado como 9, como eu disse, por necessidade. Sempre finalizou bem,
tem bom cabeceio com seu 1,84 m, e aí falaram, bom, tá na hora de mostrar a ele uma nova posição e um novo encaixe. E aí foram 14 gols em 38 jogos. Não é uma média tão alta, mas é uma boa média. Só que em 2024 esse número dispara. Ele faz 32 gols em 43 partidas. Inclusive, ele alcança uma marca histórica na base do Palmeiras, superando em gols os números do Papagaio em 2018, que não virou um centroavante de nome, e o Wagner Love em 2002, esse sim virou um centroavante de grande nome, passando por grandes clubes, e agora ele é o artilheiro maior de todos o Sub-20 desde o ano 2000. Um segundo atacante, o Palmeiras vem jogando com 2 atacantes na base, né? Ele e o Luigi. Um segundo atacante até pelo fato desse esquema. O Luigi é mais um centroavante e o Thales se acostumou a ser meia, então essa movimentação ela flui muito melhor. Com ele saindo da linha de zagueiros, indo atrás dos volantes, naturalmente é uma peça que funciona bem assim. E aí é entender em 2025 qual vai ser o esquema utilizado pelo técnico Abel Ferreira. Ele vai usar 2 atacantes, tendo tanto o Luigi quanto o Thales como opção no banco de reservas? Qual vai ser a frequência que ele vai dar oportunidades para esses jogadores? A gente vai entender, claro, a partir dessa temporada. É bom lembrar que em 2023, Abel Ferreira é campeão brasileiro acertando o time com dupla de ataque, Breno Lopes e Endrick. E aí, será que o Palmeiras muda o sistema e os jogadores da base atropelam quem estará à disposição no elenco para fazer o ataque? Lembrando que as peças de ataque do Palmeiras não funcionaram tão bem na temporada de 2024. A gente destaca o Flaco, como eu disse, numa temporada boa, mas que demanda ainda evolução, e o Estevão. No mais, ninguém funcionou olhando para atacantes. Como será o aproveitamento de Luigi e Thales, hein? Luigi que também é uma peça bem interessante. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Traga aí a sua análise, o seu olhar, algo a discordar, algo a agregar, fique super à vontade. Fala, torcedor Alviverdinho, aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí a respeito da polêmica que impede Ben Yedder que seja opção para o Verdão aí no Super Mundial de Clube, né? Ben Yedder é um atacante aí francês, né? Ele tem 34 anos de idade, que está sem clube. Ele não teve seu contrato renovado com o Mônaco. Depois de uma boa passagem na França, por 118 gols em 221 jogos disputados, o veterano francês não se tornou opção para o Palmeiras devido ao extracampo na França. Ele é acusado de violência sexual, por isso qualquer chance de negócio com o Verdão está completamente descartado, né? Para avançar com ele aí, né? Então é muito triste, né? Quem trouxe essa reportagem foi o Felipe Facincani, né? Do Facinca, no canal do Facincani. Então todos os créditos a ele, né? O Frangoso aí e o Jorge Nicola, né? Que trouxe todas as notícias do Verdão. Então, porém, não podemos contar com ele por conta desse extracampo dele aí, né? Mas ele é um bom jogador. Teve muitos gols marcados aí. Com tantos de jogos, né? Que ele jogou para fazer 118 gols por 221 jogos e marcando 118 gols. Foi muito bom o desempenho dele. Mas, porém, por conta desse extracampo aí, ele tá ficando longe de acertar com o Verdão, né? E tá sem clube. Acredito que ele ia se desempenhar muito bem aqui no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro não é um futebol tão difícil quanto os futebols do mundo afora, né? Queria saber o que é que você pensa disso. Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.